Olá, pessoal. Buenas noches. Espero que todos estejam bem. Hoje é domingo. Espero que esteja sendo, né, um domingo bem tranquilo para todos que estão me ouvindo aqui. Eu peço perdão, eu ainda não estou com o microfone, né, adequado. Eu notei que o outro vídeo está com o som um pouquinho baixo, mas eu prometo que assim que eu puder, eu vou tentar, né, arrumar isso, conseguir aí o apoio de um microfone adequado para melhorar essa questão do som. Estou tentando falar um pouquinho mais alto hoje, eu peço a vocês paciência e vamos retornar no ponto que eu parei, né, na primeira live aqui do canal, que eu estava falando desses livros, né, tão interessantes que falam da história da ciência em si, né? Então, vamos lembrar. Eu trouxe esse livro para vocês verem, conhecerem, que é a história da ciência para quem tem pressa. É muito interessante, bem bacaninha, bem sucinto, né? Bem resumido, mas bem legal para as pessoas terem assim uma ideia do geral, né? Da história. E trouxe esse livro que é de um jovem físico espanhol, né? Lembrando que eu estou aqui na Espanha, eu tenho um contato agora maior, né, com essas pessoas daqui, né? Então, a literatura aqui do lugar. Mas esse livro dele eu comprei, na verdade, em Portugal, entende? Então, ele está até traduzido para o português, mas o português de Portugal. E esse é um livro muito legal, muito bacana, como eu falei, né? Olha só o título, né? Está escrito o Boston de Higgs não engana. Aqui, olha só. É uma maneira nova, assim, de contar a história da física. Não só da ciência em si, mas da física principalmente, que esse rapaz é um físico. Olha ele aqui, olha. A carinha dele. Simpático, né, ele? Pois é, ele é jovem, talentoso. Muito legal as histórias que ele conta aqui. Ele falando da experiência dele, né, da paixão dele pela física, de como ele se encantou por esse ramo do conhecimento e de como no final das contas ele se tornou realmente um físico, porque ele foi estudar uma outra coisa na universidade, ele é das Ilhas Canárias, mas ele se encantou pela física e acabou se tornando um físico e chegou a trabalhar lá no CERN, né, no acelerador famoso, acelerador de partículas, que fica aqui, né, ali na Suíça. Então, bem interessante a história dele, para quem puder, através, aí talvez, né, da internet, possa conseguir esse livro, que é um livro muito interessante. Ele fala, assim, em algumas partes, assim, um pouquinho mais denso, né, e é bom para que a pessoa tenha algum conhecimentozinho de física, mas na parte do livro, no geral do livro, dá para todo mundo entender. E é muito interessante mesmo. E aqui nesse livro, isso que eu ia falar hoje, é de um personagem que todos já ouviram falar, acredito que estão aqui, né, me ouvindo, que é o Galileu Galilei, que, segundo ele, sempre foi um mestre, uma inspiração para os estudos dele, para a profissão dele, né? Então, eu trouxe hoje, vamos falar um pouquinho, né, da história do Galileu, que é uma história também bem interessante. E para isso eu tô com outros dois livros que eu vou mostrar para vocês também. Um deles é esse aqui, olha. É Uma Breve História da Ciência. Esse livro aqui também é muito legal. É mais complexo um pouco que aquele outro, né? Que aquele é para quem tem pressa, né? Esse aqui é para quem não tem muita pressa. Aqueles que estão mais calminhos, que dá para levar um tempinho melhor, né? Dá para saborear mais a história, essa história fantástica da ciência aqui, né? Nós temos aqui narrada nesses livros, muito interessante. E trouxe esse também, que é um livro aqui, olha, da história, que tem muita história do Galileu. Tá vendo aqui? A história do Galileu. Pois é. E o Galileu, ele é o cara da ciência moderna praticamente, né? É o que deu, assim, origem para tudo que nós temos hoje como ciência moderna. Começou com ele. Porque
antigamente, isso que eu vou falar um pouquinho hoje, as pessoas tinham conhecimento das coisas, não é que elas não tivessem, mas as explicações que elas tinham para os fenômenos da natureza eram muito superficiais e eram baseadas na religião, né? Tudo o que acontecia era tipo assim, é coisa de Deus, Deus quis, o universo é assim mesmo. Aí olhavam as coisas e diziam, é assim ou é assado, né? Então, conforme a pessoa tinha um status, né, de sabedoria naquela sociedade grega, especialmente, né, na Grécia Antiga, as pessoas não duvidavam o que eles falavam. Se o filósofo tal falou que é assim, deve ser assim mesmo. Ninguém duvidava. Pois é, e assim transcorreu durante séculos. Não havia assim muitas explicações, né? Então as pessoas não estavam muito interessadas em tentar desvendar alguns mistérios, né? Era algo assim muito superficial, eram conclusões precipitadas, é o que parece, mas não é, ninguém sabia direito. Até que o Galileu surge com as dúvidas. Tipo assim, por que isso aqui faz assim? Tem alguma explicação? Questionava os fenômenos físicos mesmo, né? Da natureza. Então, ele dizia até assim, que a Bíblia, ela tinha resposta, indicava um caminho para as pessoas chegarem no céu. Mas ela não dizia como era que o firmamento, né? Ele se apresentava, quais eram as leis que regiam o firmamento, o que existe realmente lá em cima. Isso não se falava, era um mistério profundo. E o Galileu foi um dos primeiros que se questionou sobre isso. E pagou um preço, no final até mais assim da vida dele, né? Um preço meio severo, porque a igreja católica na época caiu em cima dele e passou momentos bem desagradáveis, né? Ele teve que suportar um julgamento, né, sobre as coisas que ele escreveu, que ele chegou a publicar alguns livros. E eu acho interessante porque eu trouxe o Galileu, né? Porque realmente esse rapaz aqui, o Javier, né, o nosso espanholito aqui, ele fala muito disso, como eu falei para vocês, né? Que o Galileu é uma inspiração, era um mestre para ele, continua sendo até hoje. E ele realizou, o Galileu, né, ele é nascido em 1600, vamos lá, eu vou lembrar, 1664, acho que ele morreu em 1642, se eu não me engano, né? Andei lendo várias vezes, né? Até decorei. Eu acho que é isso mesmo. Mas ele é nascido em 1664. E até hoje ele influencia jovens pelo mundo, né? Influencia de uma maneira muito, muito positiva, trazendo à tona vocações, né? Pessoas que se apaixonam pela física, pela história, e está toda envolvida nisso. E aí esse ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Como certas figuras, eu sei que muitas coisas são lendas, muitas histórias se perderam no tempo, né? Muitas dúvidas tem a gente sobre assim, sobre o que é real, o que não é real. Será que foi assim? Será que foi assado? Será que é como está contado nos livros? Muita coisa se perdeu no tempo, mas muita coisa também foi preservado, chegou até nós. E o que ficou preservado, né, que talvez não tenha sido muito alterado, e que chegou até nós, é o que está nos servindo até hoje de inspiração. Assim, né, como esse rapaz, ele fala aqui no livro, que o Galileu foi para ele uma grande inspiração, e até hoje é um mestre. E ele fala como ele se apaixonou pela física, né? Ele, na verdade, ele começou a estudar telecomunicações e depois ele foi debandeando para o lado da física. E com a física, ele teve experiências extraordinárias, né? E ele se apaixonou tanto, ele falou que é uma coisa tão apaixonante, não tem cura. Ele, sabe, hoje a vida dele é pautada nesse estudo da física. E ele é apaixonado por esse assunto, ele contamina, vamos dizer assim, né, positivamente outros jovens, né, que é uma coisa que traz valores, né, e através da física outras coisas foram construídas, né, a própria biologia, a química, tudo na verdade no reino do conhecimento humano está ligado.
As separações somos nós apenas humanos que fazemos, porque não existe essa separação. E é isso que eu gostaria de falar aqui nesse canal, né? Sobre isso, sobre o conhecimento em si. E, nossa, tem coisas fantásticas, maravilhosas, que pessoas que já se foram há tantos séculos, a gente está falando de séculos, não são de anos, não, como Galileu, né? Que já é falecido. Eu escrevi aqui, agora desculpe, eu falei errado, gente. É 1564 que ele é nascido, mais antigo ainda. E ele faleceu em 1542. Será que é isso, gente? Eu vou dar uma olhadinha aqui, depois eu vejo aqui para vocês. Mas o fato é o seguinte, é muita data, né? Muita confusão. O fato é que o Galileu, ele representa o espírito humano da curiosidade, aquele que questiona, aquele que pergunta. E através das perguntas dele, ele consegue agregar valores novos, valores assim que trazem uma série de benefícios para os seres humanos, que é uma coisinha ou outra, né? A gente tem que entender que o conhecimento, ele é feito de pequenos passos, pequenos blocos que vão se interligando, vão construindo, né, um edifício imenso. Se a gente parar para pensar, vocês veem tudo que nós temos aqui, né, como eu falei da outra vez, estou aqui falando através de um celular, usando Wi-Fi. Gente, imagina isso no tempo do Galileu. Era algo totalmente impensável, né? Não tinha como eles imaginar isso, não tinha. Hoje a gente anda de carro para lá e para cá. Nem carro, gente. Era o tempo dos cavalos, né? Já imaginou? Totalmente diferente do que nós temos hoje. E, de repente, foi muita mudança aconteceu nesses últimos séculos. E nós saímos, no caso do Galileu, né, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, né, onde tantos conhecimentos foram agregados. E uma modificação para isso, né, na sociedade foi acontecendo e propiciando que essa nova revolução do conhecimento acontecesse a nível planetário. E não é só na Europa. Muitas coisas já vinham acontecendo lá desde o Oriente. Nós temos, assim, exemplos fantásticos dos árabes, dos chineses, e eram tipo cientista mesmo, né? Que ficava aquilo isolado. A Europa, naquela época, ela vivia sobre a questão da Idade Média, né? A igreja é que era soberana. Então, era tudo ali, a igreja em cima. A igreja que ditava os valores. As pessoas tinham que acreditar naquilo, que se não acreditassem, pois é, iam ser severamente punidas. Quantas pessoas foram sacrificadas naquele tempo tão difícil? Às vezes, por pensarem diferente, por agirem, né, diferente, às vezes pequenas coisas, que davam sérios problemas para aquelas pessoas que viveram aquele tempo difícil, né? Por isso a Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Então foi um tempo muito difícil mesmo. E é isso que eu queria passar para vocês, né? Que todo conhecimento, todas as facilidades, vamos dizer assim, que nós temos hoje, nossa, gente, isso é produto de uma intensa pesquisa, sabe? Que veio lá de baixo. Nós temos também os alquimistas, gente, olha só, fantástico. E houve uma integração, foi preciso haver uma integração do Oriente para o Ocidente. Através das cruzadas, vocês lembram dos movimentos das cruzadas, famosas cruzadas? Então, através das cruzadas, todo aquele movimento científico, aquela efervescência que já estava sendo construída desde o Oriente, né? No caso dos chineses, dos povos muçulmanos, dos árabes em si, né? Foi trazida para a Europa. Foi trazida para a Europa. E ali aquilo floresceu, sabe? De alguma forma aquilo tomou um vulto muito maior. Daí surge a ciência moderna, que nós vamos estudar assim, aos pedacinhos. É uma história longa, é uma história, não vou dizer que seja bonita, porque é uma história de muito sacrifício, até de sangue e de dor.
Não é um caminho assim que foi, né, sem perdas e danos, não. Gente, muita gente foi sacrificada, muitas pessoas se perderam no caminho e por causa da questão religiosa, né, a gente tem que respeitar a religião de cada um, mas naquela época era um tempo extremamente difícil e as pessoas eram perseguidas pelos seus pensamentos, até hoje são, né? Mas naquele tempo, então, nossa, era muito, muito difícil. Vocês lembram das histórias das bruxas queimadas nas fogueiras, né? Quantas mulheres foram sacrificadas? Porque às vezes faziam um chá diferente, né? Chamadas de bruxas, estavam praticando bruxaria, às vezes estavam ajudando a curar uma pessoa, mas como se tudo era desconhecido, ninguém sabia a razão de nada, achava que era feitiçaria, mas não era, né? Era apenas uma planta lá que tinha um poder de cura e as pessoas ministravam aquela plantinha através de chá, de poções, né? Que chamavam de remédio. E imagina, as pessoas, nossa, já achavam que era bruxaria e a pessoa já ia lá, né? Lá pro churrasquinho. Infelizmente, né? Tô brincando, mas é uma coisa muito triste que aconteceu. Não se deve nem brincar, né? Eu só estou assim, né? Tentando amenizar, né? Uma situação que aconteceu mesmo lá naquele tempo na Europa e foi um tempo muito complicado. E só para dizer para vocês, tudo que nós temos ao nosso redor de tecnologia, pois é, está ancorado nisso aí, nesses tijolinhos do conhecimento, desde Galileu até, vamos dizer, hoje em dia, né? Onde você vê foguetes, aviões, satélites, os celulares, né? Os quais a gente usa passaram a ser, né, um objeto normal na nossa vida, nunca houve isso na humanidade. São coisas assim totalmente novas, novidades. E a gente está vendo isso aí passando para nós de uma forma muito intensa, que às vezes é difícil até para acompanhar, né? A quantidade, né? Que a tecnologia vai vir se modificando tão rapidamente que é difícil acompanhar. Somente para a gente que é de uma geração mais anterior, para os jovens é mais fácil, mas para a gente mais madurinho, fica já difícil acompanhar. Mas tudo isso é através dessa difícil história da ciência, que até hoje continua sendo uma história difícil, né? Muito difícil. Não é muito fácil, mas, vamos dizer assim, os caminhos hoje estão mais tranquilos, estão mais organizados e ainda corre aquele risco, né, que a gente corre sempre, né, da ciência hoje, né, principalmente se tornar uma espécie de deusa, sabe, que tem todas as respostas, como se fosse um grande, imenso oráculo, mas não é. A gente tem que entender que existem muitas peculiaridades em tudo, né? E não esquecer que um jogo dos poderosos que controlam o mundo, ele também está todo envolvido nesses meandros, né? Você sabe que através da ciência você pode curar pessoas de doenças, mas você também pode construir bombas e destruir populações em questão de segundos. É como se a gente tivesse a vida e a morte nas nossas mãos. E isso é algo muito, muito difícil mesmo. Mas eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu volto para a gente continuar falando, né? Eu só para iniciar essa questão mesmo. E assim que der, eu volto. Eu quero falar aqui, né, dos trechos aqui que o rapaz fala. Esse que é apaixonado pela física, pela ciência, né? Eu vou ler só um pedacinho aqui, ele falando sobre a física, que é o objeto de estudo dele, só para vocês terem uma ideia, né? Ele diz assim: a física está por toda parte, ela nos rodeia, ela nos abraça e, obviamente, ela nos inclui. A física, ela é curiosidades, ela é o perguntar das coisas até óbvias, das mais absurdas, as mais inquietantes. É simplesmente fazer perguntas que são comuns a todos os gênios da nossa história. Muito legal, né, gente?
E ainda ele acrescenta aqui, olha, porque a física está em todos os lados mesmo, ela é impactante. E que todos nós, cada um de nós, somos a física. Muito bacana, né? Então, depois a gente continua a nossa viagem aqui. Espero que vocês continuem me acompanhando. Agradeço a todos que estão chegando, que estão me ouvindo. Quem puder deixar um comentário, eu agradeço de coração. E vamos, né? Até a próxima. Fiquem, né? Fiquem na paz. E boa semana para todos. Até depois. Tchau. Hasta luego.